cerclagem do colo uterino ela é um procedimento cirúrgico que ela pode ser feita de duas formas. Pode ser feita pela vagina ou pode ser feita por vídeo ou por robótica. E ela geralmente é feita quando a paciente tem um desejo de engravidar ou já está grávida e tem um diagnóstico. O diagnóstico ela tem um problema que é a incompetência istmo-cervical, ou seja, o colo uterino curto o suficiente para que ele não consiga segurar ali a gravidez e acaba abrindo antes da hora, acaba gerando uma coisa muito desagradável que é um abortamento. Geralmente até abortamentos tardios aí com 20, 24 semanas. E isso tem uma causa constitucional, que é da própria paciente, pode ser descoberta uma primeira gravidez, através justamente de um aborto, aí ela tem outra gravidez, aborta novamente. Não existe assim um exame pré-gravidez que diagnostique essa incompetência istmo-cervical, infelizmente. E também pode ser que o colo seja curto por causa de uma cirurgia que ela precisou fazer para retirar o colo do útero, em todo ou em parte. Sim, o abortamento, ele na verdade sempre deve ser investigada a causa do abortamento. Agora, o abortamento, quando acontece uma vez só e sem nenhum outro indicativo da causa, vamos dizer, não foi identificada uma trombofilia, a paciente é saudável, foi naquela idade gestacional assim antes de 12 semanas, geralmente a gente considera até como sendo parte de uma estatística que existe de um número de abortamentos que é esperado mesmo, por uma má formação genética que muitas vezes nem é conhecida. Agora, quando acontece duas vezes, quando é um abortamento tardio, e a história é muito característica, né? A paciente está seguindo a sua gravidez, faz uma ultrassom morfológica as 12 semanas mais ou menos, segue bem na gravidez, atinge ali 4, 5 meses e de repente ela percebe um sangramento, a bolsa rompe, ela vai para o hospital e esse neném nasce muito rápido e essa idade gestacional de 20, 24 semanas é uma idade muito precoce, é um prematuro extremo. Abaixo de 20 semanas é inclusive considerado abortamento. Então é muito difícil o neném sobreviver. E essa velocidade com que se passa de uma gravidez que estava normal, entre aspas, para um parto, ela é muito característica da incompetência istmo-cervical. Bom, a cerclagem ela pode ser feita profilática. Quando a gente já sabe que tem uma chance muito grande dessa paciente ter uma incompetência istmo-cervical na próxima gravidez. Isso acontece quando? Geralmente se a paciente teve 2 abortos, por exemplo. Isso já indica que, pelas características desses abortos, se não houve outras causas assim que a gente saiba que foram motivos desse abortamento, isso aí é uma grande chance dela ter a incompetência istmo-cervical, pode-se fazer a cerclagem profilática. O paciente não está grávida e pode fazer a cerclagem para evitar o problema depois. Então como é que ela é feita? Ela é feita aqui, por exemplo, por videolaparoscopia ou robótica. A gente entra por dentro da barriguinha da paciente. É uma cirurgia muito delicada, porque aqui tem o útero, tem a vagina, e do lado do útero tem os vasos sanguíneos que irrigam o útero. E tem as veias que vêm do útero, tem nervos, tem o ureter que leva o xixi do rim para a bexiga. Então a gente passa uma fita especial aqui em volta do colo do útero, e essa fita aqui é apertada de uma forma que segura essa estrutura aqui, e quando o nenenzinho crescer aqui dentro da barriga, com o peso do neném, da placenta, do líquido amniótico, não vai causar abertura, que é isso que acontece. A incompetência istmo-cervical só acontece depois de 3, 4 meses de gravidez, porque o nenenzinho fica pesado o suficiente para que o colo abra e ele saia. Então essa é a cerclagem profilática definitiva, que é feita por dentro da barriga. Agora, existe também a profilática, ou seja, a cerclagem uterina, na gravidez. Quando se percebe na gravidez que está tendo uma chance de acontecer esse abortamento, o colo começa a abrir, o colo fica mais apagado, mais fino, a gente tem uma maneira de medir isso através dos centímetros, né? Então, se o colo tem menos de 2,5 centímetros, geralmente tem um risco maior de ter incompetência istmo-cervical. E a gente faz essa medida na ultrassonografia morfológica de 12 semanas, por exemplo, depois 18 semanas, 24. Se a gente percebe que esse colo uterino não está num percentil ideal, existe uma curva, né, que tem no cartão pré-natal, por exemplo, que mostra se esse colo está como ele deveria estar. Se ele está muito fino, a gente pode fazer. Aí na grávida, essa cerclagem ela pode ser feita. Uma vez o colo já estando fino, não é mais sim profilática, já é uma
cerclagem terapêutica, já está fino o colo, né? Aí pode ser feito pela vagina. Aí é feito aqui por dentro, na vagina, esse ponto, né? E ela pode ser, esse ponto, quando é feito na gravidez, pode ser retirado e a mulher pode ter o parto normal. Quando é feita a cerclagem definitiva por dentro da barriguinha, não se retira. Ela tem que fazer uma cesárea. Então, por que a gente não faz a cerclagem logo depois de um abortamento? Porque existem seus riscos, não é? Então é uma cirurgia delicada. Quando a gente passa os pontos, né, os fios por aqui, nessa região do colo do útero, existe um risco real dessa agulha perfurar, por exemplo, a bolsa amniótica. E aí a cerclagem acabou sendo um procedimento que era para resolver um problema e acabou causando outro, né? Então, todo procedimento tem seus riscos, inclusive é uma cirurgia que quando é feita na gravidez, tem o risco anestésico, o risco de medicamentos que a paciente pode usar e pode dar alguma reação para ela, para o neném. E a paciente não pode ter também nenhuma questão inflamatória. Não pode ter uma unha encravada, uma gripe, um dente, uma cárie, porque isso tudo pode deflagrar esse processo de parto prematuro depois de uma cerclagem na gravidez. Então é um procedimento que tem seus riscos e a gente tem que pesar muito bem a mão quando é indicado ou não. Fora da gravidez, tem riscos também, mas são inerentes à mãe e não ao filho, né? Porque não está grávida. Sim, a questão da maturidade fetal é a nossa maior preocupação quando é feita uma cirurgia para cerclagem do colo do útero. Porque a gente quer que essa gravidez dure o tanto que ela tivesse que durar, idealmente como se não houvesse a incompetência istmo-cervical. A paciente tem que ficar em repouso, a paciente tem que contar com os familiares para ajudar ela. É um processo difícil, processo complicado. Geralmente a paciente tem até traumas aí de gravidez anteriores, porque perder um filho não é fácil, perder dois não é fácil. E imagina a ansiedade daquela terceira gravidez, por exemplo, depois de fazer uma cirurgia também. Então, aquela gravidez, depois que ela chega aí no terceiro, quarto mês, por exemplo, e é feita a cerclagem, não é como se não tivesse feito nada. O paciente tem que também realmente adequar o seu hábito de vida para ficar em repouso uma parte do tempo, ficar alerta. E a gente espera que dure a maior quantidade de tempo essa gravidez. Geralmente, quando se faz uma cerclagem, 37, 38 semanas já são uma vitória, né? 39, 40 semanas, então, nem se fale. O encurtamento do colo uterino, como várias questões em medicina, ele só é identificado quando se pensa nele. Então a gente tem que realmente procurar isso. E geralmente é nessa ultrassom morfológica do primeiro trimestre que já se faz a medição do colo do útero. É um dos parâmetros que se faz na ultrassonografia transvaginal na gravidez. E agora, quando a paciente tem um risco maior, isso não precisa esperar esses 3 meses de gravidez e também não precisa esperar um mês depois para fazer outra morfológica. O acompanhamento é mais estrito para se identificar um risco. Por exemplo, a paciente tem uma cólica que não passa, a paciente realmente já teve um abortamento antes, ou uma paciente que teve 2 abortamentos, mas foram muito precoces, então não seria relacionado à incompetência istmo-cervical. Então, se ela tem cólica, se ela tem queixas, vale a pena fazer a ultrassonografia. A ultrassonografia obstétrica, né, gestacional, é um exame inócuo, não tem problemas para a paciente ou bebê, não tem radiação, não tem contraste, então ela deve ser feita mesmo e valorizada. Então é isso que hoje em dia permite a gente diagnosticar essa possível incompetência istmo-cervical. Qual a causa da incompetência istmo-cervical? Ela pode ser da própria paciente, pode ser fatores genéticos dela, né, que geraram isso, a gente não tem como prever, infelizmente é só mesmo quando acontece um aborto e aí depois 2 abortos e durante esse processo, na gravidez, se identifica esse encurtamento do colo. Ou pode ser também causado por cirurgias ou traumas, né? Às vezes um trauma obstétrico, num parto normal, teve uma laceração muito grande do colo do útero, uma lesão do colo, rompeu ali aquela estrutura ligamentar que a gente chama de arco tendíneo ali do colo do útero. E também pode ter a questão de cirurgias anteriores por causa de um câncer, por causa de um pré-câncer, em que a gente tem que tirar mesmo uma parte grande do colo do útero, é retirada e isso não volta, né? Não cresce novamente, então a gente já sabe que a paciente tem. Por exemplo, se ela faz uma traquelectomia radical, que é uma cirurgia para o câncer do colo do útero bem inicial,
quando a gente trata esse câncer, permitindo que a paciente engravide de novo, ou seja, preservando a fertilidade, a gente retirou o colo do útero. Então é comum que essas pacientes tenham 1 centímetro ou até menos de colo uterino. E quando tem menos de 2,5 centímetros, a chance da incompetência istmo-cervical é grande. Então, nesses casos, a gente faz já a cerclagem profilática. Bom, quando a paciente tem um abortamento, principalmente quando ela já teve 2, importante a paciente ter um acompanhamento, procurar um obstetra preferencialmente aí, uma pessoa que possa pesquisar esse passado dela, pesquisar problemas de saúde que possam gerar esse abortamento, né? Pesquisar trombofilias, né, através de exames de sangue, é feita uma consulta, feita uma anamnese com a história da paciente. E a gente tem nessa consulta, nesse histórico da paciente, como identificar fatores de risco para essa incompetência istmo-cervical. Não é toda paciente que teve abortamento que vai precisar de cerclagem. E a cerclagem não é uma coisa fácil, porque é uma cirurgia, é dentro de um centro cirúrgico, né? Então, assim, envolve toda uma questão aí da gente planejar e fazer quando tem uma indicação certa. Mas o primeiro caminho é você não deixar que aconteça 1, 2, 3 abortos e não pesquisar a causa disso. Geralmente você tem como identificar a causa e aí a partir daí você tem como classificar se é uma causa que pode ser resolvida, por exemplo, com medicamentos, pode ser feita uma cerclagem profilática, ou se existe alguma outra maneira de a gente fazer um acompanhamento nessa futura gravidez para tentar minimizar a chance de isso acontecer de novo.